Cheguei de novo aqui na sua telinha e hoje a gente vai dar continuidade com os vídeos da meia-noite do nosso quadro Entre 12 e o Amanhecer, e eu espero muito que você esteja gostando desse quadro porque eu estou adorando trazer histórias de terror que aconteceram, que na verdade que são narradas antes do amanhecer. Então espero muito que você goste. Se você gostar, não esquece do like e vamos para a história porque é isso que importa aqui pra gente. Era pouco depois da meia-noite quando eu percebi que algo estava diferente na minha casa. A luz da lua, ela estava filtrada pelas cortinas pesadas e iluminava apenas parcialmente ali os móveis. Havia um silêncio estranho, denso, como se a casa prendesse a respiração. O ar tinha um cheiro úmido de madeira velha e pó, misturado com algo adocicado e indefinido que me fazia sentir a garganta ali seca. Sentado no sofá, percebi algo que antes não existia. Um quadro pendurado e estava torto na parede. Não lembrava de tê-lo visto antes. A moldura era escura, antiga, com detalhes que pareciam formas de símbolos, mas o meu cérebro ele não conseguia decifrar. No centro, um retrato de uma sala, muito parecida com a minha, mas com detalhes estranhos, sombras de pessoas que não estavam ali, olhos brilhantes nas paredes e uma sensação de movimento que parecia pulsar no próprio ar do quadro. Ao me aproximar, eu percebi que a sala do retrato mudava lentamente. Cada vez que piscava, a posição dos objetos dentro da pintura parecia ter se alterado sozinho. Um arrepio subiu logo pela minha coluna e os meus dedos ficaram frios. Minha respiração acelerou sem que eu sequer percebesse. Tentei recuar, mas algo me manteve olhando como se eu estivesse hipnotizado. Quem pintou isso? Murmurei para mim mesmo e a voz estava ali, quase falhando. Então ouvi um rangido atrás de mim. Olhei rapidamente e a porta do corredor estava fechada. Mas parecia que algo se movia nas sombras. Meu coração disparou e o quadro começou a emitir um leve brilho. Uma luz quase imperceptível, pulsando com a mesma frequência que os meus batimentos cardíacos. Eu avancei lentamente e, mesmo incapaz de desviar os olhos ali do quadro. Quanto mais perto, mais eu sentia um calor estranho. Não era nada familiar, inclusive. Era um negócio meio estranho e misturado com um cheiro metálico, leve, diferente de qualquer outro odor que eu já tivesse sentido. Algo ali me lembrava ferro e flores secas. O ar estava mais pesado, quase que se solidificando e a minha pele se arrepiava a cada passo que eu dava. Então, como se o quadro percebesse a minha presença, a figura no centro da pintura ali ergueu a mão. Sim, um gesto lento, calculado, quase humano, mas ao mesmo tempo sobrenatural. Tentei recuar ali, sabe? Porque, Clara, a mão dela levantou, mas os meus pés eles estavam adormecidos. Não me obedeciam e eu também acabei ali parando de tentar. Eu apenas fiquei observando para ver se ela iria fazer outro movimento. E cada sombra dentro do quadro parecia se mover em sincronia com algo invisível, sussurrando palavras que eu não compreendia, mas que eu conseguia ouvir perfeitamente. Logo um calor intenso percorreu as minhas veias e de repente eu ouvi uma risada baixa. Sim. E era uma risada quase infantil, ecoando de dentro da moldura. Era tão real que fechei os olhos por um instante por impulso, mas ao abri-los, o quadro havia mudado completamente. Agora mostrava a minha própria sala, mas ela estava vazia.
exceto por uma sombra que se inclinava sobre o sofá, exatamente aonde eu estava. O meu corpo, por instinto, reagiu. Meus músculos logo ficaram rígidos e minha respiração entrecortada. Tentei gritar, mas apenas um sussurro saiu da minha boca. O quadro começou a pulsar mais rápido e o reflexo da lua parecia se mover dentro dele, criando múltiplas versões da mesma sombra. Cada detalhe era perfeito, humano, mas distorcido de forma horrível. De repente eu senti como se algo tocasse no meu ombro, meio que sem querer. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O toque, no entanto, persistia na minha pele e na minha mente, gelado e quase carnal. Um arrepio percorreu a minha espinha e eu olhei para o quadro mais uma vez. E a sombra agora se movia para fora da moldura, como se estivesse emergindo da pintura. A respiração ela ficou acelerada e o meu coração quase que saiu do peito. Cada segundo parecia eterno e o quadro parecia respirar junto comigo, como se estivesse sentindo o que eu estava sentindo. O espaço ao meu redor estava sendo distorcido. Eu conseguia ouvir passos atrás de mim e eram leves, sincronizados com o meu próprio batimento cardíaco. O cheiro mudou novamente, agora mais intenso, algo adocicado, ácido, como metal misturado com perfume antigo. Algo queimava levemente as minhas narinas. Você, sussurrou uma voz que parecia vir de todos os cantos. Deve olhar. Olhei novamente para o quadro e dessa vez eu pude reconhecer algo. Era a minha própria casa, mas tomada por figuras humanas que não existiam. Cada sombra parecia viver experiências diferentes. Uma chorava, outra ria, uma terceira parecia estar gritando, mas sem sequer emitir som algum. A sensação de claustrofobia me esmagava, como se cada objeto, cada móvel estivesse vivo, me observando, testando a minha coragem. Tentei recuar, mas os meus pés estavam presos, como se a gravidade tivesse mudado totalmente, sabe, naquele lugar. A sombra principal avançou, atravessando a moldura como se fosse feita de fumaça sólida. O calor aumentou e a minha visão começou a tremer. A sensação de ser observado era esmagadora, como se todas aquelas figuras do quadro soubessem tudo, sim, exatamente tudo sobre mim. Então algo inesperado aconteceu. O quadro ele se partiu ao meio, como se estivesse seco. A sombra ela desapareceu. A luz pulsante cessou e o ar voltou a ficar leve. E aquele cheiro intenso que incomodava sumiu. Respirei fundo, puxando o ar para dentro. Tentei me acalmar. Mas ao olhar novamente, sabe, para o sofá, vi um pequeno detalhe que antes eu não havia notado. Mas a verdade é que antes não estava ali. Era uma mão escura, fresca, e estava no sofá. Minha pele logo se arrepiou e eu tive que olhar, afinal de contas, para saber o que era aquilo. Mas, para falar a verdade, aquilo só me confirmava que o que eu tinha visto era real. E a última sensação me perseguiu, a certeza de que algo havia saído daquele quadro comigo. Desde aquela noite, sempre que passo por objetos antigos ou quadros esquecidos, sinto os olhos invisíveis me observando, lembrando que alguma coisa, uma vez despertas, nunca mais nos deixam por completo. Gente, aqui pega muito essa questão de que como é que eu posso falar com vocês? Pega muito a questão de que objetos antigos são amaldiçoados. E eu fico assim, cara, como assim, não é? Carregam tantas energias. Eu tento para fazer uma pesquisa do porquê objetos ficam amaldiçoados. Vocês não acham intrigante? Eu acho. Porque isso é madeira. O
quadro, ele é madeira, espelho, ele é vidro, mas, cara, que loucura! Como pode um objeto ficar amaldiçoado? Por quê? O que que ele tem que atrai essas energias ruins? Por que energias ruins grudam em espelho? Eu fico tipo, cara, por quê? Por quê? São objetos sem alma, sem essência. Mas se for pensar agora, né, pela questão da madeira e tudo mais, a gente pode também levar em consideração que tem a essência do espírito da natureza. Só que, cara, é muito intrigante. Mas não seria justo com objetos eles não grudarem esse tipo de coisa? Se pela lógica cristã a gente é do barro. Deus nos colocou o espírito, nos concedeu o espírito. Então, nós barros evoluímos, vamos dizer assim, a carne. Então, né, não seria algo tão fora da casinha. Mas eu fico assim, cara, como assim? Como é que objeto pode se tornar amaldiçoado? Uma cômoda, um caderno, um espelho, um item tão simples. Mas enfim, eu tô para fazer essa pesquisa, eu quero muito fazer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu gostei de estar aqui. Se você gostou, não esquece do like, ó. Até o próximo vídeo, tchau. E comenta aí o que você achou, tá bom? E é isso, se você tem alguma história de terror, me envia aqui nesse e-mail. Tchau.